Olá, olá! Estamos aqui no estúdio da Faculdade das Américas para mais um episódio do Fã de Esportes. Eu sou o Daniel Costa, a gente aqui da agência de Focas. É isso aí, família! Tamo de volta. Esse aqui é o quarto episódio do nosso podcast aqui. E estamos aqui com eles novamente. Sempre, né? Tem algumas pessoas de volta aqui. O Thiago estava comigo na semana passada. Davi Alves, de volta. E aí, Daniel? Oi, Marcelo, Thiago. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por essa mais oportunidade de estar falando sobre esportes, né? Mais uma vez aqui. Isso. E vamos lá. É isso. Thiago, meu parceiro da semana passada. Bom dia aí pra vocês aí, nessa tarde fria aí. Vamos falar muito mal aí do Palmeiras. É isso. Já hoje, deu spoiler? Hoje ele já deu spoiler. Hoje o negócio aqui vai se pegar fogo, eu acho, hein? Marcela, tudo bem? Olá, tudo bem, Daniel, Thiago, Davi? É nóis. Olá, todo mundo aí que está ouvindo mais esse podcast. Espero que gostem do assunto, porque como o Daniel falou, vai pegar fogo. Hoje o negócio vai pegar fogo aqui. A gente escolheu umas pautas interessantes aqui. A gente tinha separado, a gente tinha feito uma pauta. O Jaime sempre fica bravo. Jaime, nosso produtor ali. Oi, Jaime. Oi, Jaime, Beijo. tudo bem? Salve. Ele sempre fica bravo quando a gente muda a pauta, mas a gente mudou a pauta de novo. A gente vai falar sobre Brasileirão. E hoje, pela primeira vez aqui nesse lugar maravilhoso, nesse podcast maravilhoso, a gente vai falar sobre outro esporte, a não ser futebol. A gente vai falar sobre NFL, nosso Meu querido Deus, futebol muito americano. obrigado, cara. É isso, é Satisfação. Eu já vou logo falar, eu não entendo, mas eu vou falar com vocês. Futebol americano. A gente vai falar, mas isso é pro segundo bloco do programa. A gente vai falar agora sobre o nosso querido, nosso amado Brasileirão. Aí. Nem tão amado por mim nos últimos tempos. Porcaria. Que isso, o Brasileirão é um dos melhores campeonatos do mundo aí, né, Depende família? do time que você tá torcendo ultimamente. Eu sou corintiano, Eu graças sou a Juventus Deus. da Moca, não participe, né? Então, Entendeu? O Juventus é aquele nosso time do... É o segundo time do nosso coração. Primeiro, que eu desisti do futebol. Tudo bem. Então, já que é pra começar nessa vibe, já pra começar nessa vibe da tristeza, a gente tá aqui com dois palmeirenses, né? O Thiago e a Marcela. E aí? Felipão mandado embora, Mano Menezes, o novo técnico do Palestra Itália. Até 2021, eu, na minha sincera opinião aqui, que eu tô vendo de fora, eu falei pra vocês ontem que eu fiquei bravo só de ver a notícia. E aí, o que vocês acharam da contratação do Mano Menezes aí? Dissertem. Olha, não adianta querer uma reformulação e começar pelo Felipão, porque vem de outros carnavais isso daí. O Palmeiras já trocou de técnico 25 vezes no século XXI. Desde 2001 até agora, 25 vezes, sem contar os interinos. E dessas 25 vezes, apenas 4 títulos, 5, né? Paulista, 2 Copas do Brasil e 2 brasileiros. Só 5 títulos. E tem a Série B também no meio do caminho aí. Fica essa tem, alfinetada preferi aí. não contar. E então você pode ver que não é apenas culpa de técnico, vem de diretoria. Sim. O que o Alexandre Matos está fazendo atualmente com o Palmeiras é palhaçada. É um desserviço, eu diria. É um desserviço total. Ele, além de fazer tudo isso, fazendo a torcida pegar uma raiva enorme dele, tá tratando muito mal os seus ídolos. Teve a festa de 105 anos do Palmeiras recentemente, não convidou o Veloso, Marcos, Sérgio, Alex, Tonhão. E hoje, hoje, quarta-feira, o Veloso postou em seu Instagram um vídeo metendo pau no Alexandre Matos, falando que ele não convidou os ídolos para essa festa. Poucas horas depois, o Valdívia postou no Twitter chamando o Matos, até de gordo mentiroso, que é fácil vender jogadores e ganhar dinheiro assim. O que ele está fazendo com o Palmeiras é errado. O Valdívia é sempre muito polêmico, né? Sempre muito polêmico. Então você vê que não é uma troca de técnico que vai mudar essa cultura no Palmeiras. Tem muita coisa para ser feita. O Maurício Gagliotti nem deveria ser o presidente, porque um presidente que deixa outras pessoas fazerem a sua cabeça para demitir um técnico não tem nenhuma palavra forte. Então, o que tá acontecendo no Palmeiras é um descaso. O Mano Menezes, eu tô até com um pouco de dó dele, porque ele tá chegando num ambiente conturbado. A torcida tá contra ele, mas tem que dar uma pausa. Mano, não. Não, mas tem que dar uma pausa, tem que deixar o cara trabalhar. Porque não adianta vocês criticarem, sendo que o cara nem fez nada ainda.
O problema maior hoje é a diretoria. A briga maior hoje é com a diretoria. Se o Mano não tiver um tempo pra trabalhar, gente, o Palmeiras vai ficar fora até da Libertadores ano que vem. O Palmeiras... Falou tudo. O Palmeiras, a crítica muito grande da torcida é exatamente sobre o Alexandre Matos. Eu acho que ele faz contratações, ele contrata... E não contrata ninguém. Contrata muito sem qualidade. E ninguém de peso, fora a base. O que ele tá fazendo com a base Exatamente. também é surreal. Exatamente. Ontem o Palmeiras acertou a venda do zagueiro Vitão, de 19 anos, pro Shakhtar Donetsk. Absurdo, moleque. É muito bom jogador. Fora perder Luan Cândido, Fernando recentemente. São caras muito bons de bola. Eu pego um exemplo do... do Papagaio. O Papagaio emprestado pro Galo. Subiu o ano passado, o Palmeiras trouxe o Daverson e emprestou o Papagaio pro Atlético Mineiro. Eu acho que o Alexandre Matos, ele precisa parar com essas contratações fora de timing que ele faz. Ele contratou aí Carlos Eduardo, Felipe Pires, Matheus Fernandes. Matheus Fernandes jogou agora contra o Flamengo na última rodada. Mas são caras que não jogam, são caras que o Palmeiras paga muito caro. Muito caro. Se eu não me engano, o Carlos Eduardo foi contratado por 25 milhões de reais. É muito dinheiro. É surreal. E não joga. Sim, os contratos são muito longos, 5 anos. Até um exemplo é o contrato do Lucas Lima, que ele foi contratado por 5 anos e ele ganha um bônus por jogar uma partida. É um absurdo. É um absurdo. E aí, o que Lucas ele não Lima, joga? Lucas Lima não joga. Não Lucas joga. Lima não joga. Produz nada. Ganhar bônus por jogar uma partida, isso é um absurdo. Não, é o que eu falo. O Matos, ele tá fazendo semelhante ao que ele fez no Cruzeiro. Nos primeiros anos foi ok, mas depois começou tudo isso daí, que foi gerando ônus, e vocês veem como tá o Cruzeiro hoje. Porque, tipo, se você for ver, o Cruzeiro tá de mal a pior também. Sim, o Palmeiras tá virando um Cruzeiro de Sim, uma subsede do uma Cruzeiro. subsede. Exato. E Inclusive- agora, com a chegada do Mano, isso pode piorar. Inclusive o Lucas Silva, que era contratado do Real Madrid, ele não vai ter mais vínculo com o Real Madrid e pode ser mais uma contratação pro Palmeiras. Mas ele é bom, né? Pelo menos, Ele é né? bom, mas... Pô, Mas dá medo de ser mais Dá uma medo, dessas né? contratações absurdas e surreais. Que é o que vem acontecendo no Palmeiras. Contrata muito e não contrata ninguém de peso. Gente, com o dinheiro que o Palmeiras tem, faz uma proposta lá pro Ibra. Mano, faz a proposta. Exatamente. Dane-se, tenta. Quem arrisca não petisca. Eu acho que Contratar devia... Henrique Dourado, que 100% já é ruim. Exato, mas ele foi pra se tratar no spa. Que o Palmeiras virou um spa, entendeu? O Palmeiras virou Com um spa certeza. pra jogador um hotel mediano. de... Ramires, quem explica a contratação do Ramires? Que Um também ano joga. sem veio. jogar. Exato. E Então, continua sem jogar o Ramires, né? e aí vem, precisava de mais um zagueiro bom mesmo. O Gustavo Gomes, ele é excelente, acima da média. Os outros estão na média ali. Por que não contratar um de nome também, que precisaria? Aí estão Pra falando resolver, agora. Exato, estão falando, o Mano Menezes pode trazer o Dedé junto com ele. Mas já pensou trazer Egídio, Robinho e companhia? Já pensou? E pode acontecer. E pode acontecer, o Robinho ainda tem vínculo com o Palmeiras. Sim. Essas ínguas de volta pro Palmeiras, acho que o torcedor palmeirense não aguenta mais Por ver. isso que eu falo que eu Egídio. torço pro Juventus da Moca. Sem deixar passar batido o desrespeito com o Felipão também. Por ter bancado ele numa entrevista e depois, com todo esse rebuliço aí, e demitir ele dessa forma. Só que, Thiago, isso já não me surpreendeu. Porque com o Roger Machado, no ano passado, foi a mesma coisa. O Matos foi na coletiva, bancou o Roger Machado, perdeu de 1-0 pro Fluminense, rua. Eu tinha certeza que o Felipão iria cair. Comentei até com um amigo meu, eu estava no Maracanã, nos 3-0, lá no baile que o Flamengo deu no Palmeiras. Aí, quando acabou o jogo, eu falei pro meu amigo, agora o Felipão cai. Ele falou, não, mas não vai cair não. O Matos garantiu ele. Eu falei, então... Como o Matos garantiu, aí é certeza que vai cair. Se o Matos não tivesse garantido, ele ficaria. Mas garantiu, perdeu, ele vai sair. A torcida não tava pegando tanto no pé do Felipão. Não, era mais do Matos mesmo. Era mais no Matos mesmo. Era uma pressão muito, muito forte pra cima do Matos, né? Teve a declaração do presidente da Mancha Verde esses dias, que pediu... A cabeça do Ele não Matos. pediu isso falando, né? Mas ele pediu a cabeça do Matos numa bandeja, assim. Servida. Inclusive E- jogadores Servidinho. também. Tem a lista de Só dispensa que lá do Palmeiras, né? Que é muito grande. a única coisa que tinha
contra o Felipão é a arrogância e soberba dele, que ele é uma pessoa muito arrogante. Ele acha que ele comanda o melhor time do país e calma que não é assim. O Felipão, ele acha que o futebol é o mesmo desde 2002. Desde sempre, então. Tipo, ele ficou meio muito ultrapassado por isso. Nas coletivas dele, ele era muito debochado quando não precisava e nem podia ser, porque o torcedor queria uma explicação. Então, essas coisas também foram pesando bastante, principalmente a arrogância e soberba dele. Mas o que fizeram? Fazer uma reunião no CT sem a presença dele, falaram que ele foi demitido via telefone, tipo, ok. Sim. E depois o Matos foi na casa dele pra dar uma explicação. É errado, era pra ele estar na mesma mesa discutindo com os caras. Independente do que... Do que aconteceu. Do que aconteceu com o comando técnico dele, ele é ídolo do Palmeiras. Sim, Se deu ele a é campeão da maior... Libertadores. Exato, o maior título do Exatamente. Palmeiras foi ele quem deu. Agora voltando pra falar sobre questões dentro do campo, deixando um pouco o extra-campo um pouco de fora, né? Acho que a consciência pra todo- Desculpa, alterei tu pistola. Também. tô percebendo aqui o clima. O Thiago ontem parecia que ele ia matar alguém na sala. Porque ontem segunda-feira também. Mas voltando agora pra parte do campo, eu acho assim. O Mano Menezes, a gente conhece o Mano Menezes aí faz muito tempo, né? Ele teve um bom trabalho no Grêmio, subiu com o Grêmio na Série B, naquela famosa batalha dos aflitos lá no jogo contra o Náutico. Depois foi pro Corinthians, subiu com o Corinthians e tal. E o Mano sempre foi um cara de times extremamente defensivos. O time do Corinthians era uma filosofia que o Corinthians tinha, que era um time muito bom defensivamente na época do Mano Menezes, lá em 2008, 2009. Mano Menezes chegou aí para a seleção brasileira quando eu tava no comando técnico do Corinthians, e eu acho que trocar o Felipão pelo Mano Menezes e esperar que o time jogue pra frente agora, eu acho um equívoco. É uma furada. Olha, eu vou ser contra. Porque por mais que ele seja no estilo defensivo, ele é um pouco mais atualizado que o Felipão. Ah, isso com certeza. Ele coloca um time mais pra frente quando precisa também. O Felipão não. Continuava retrancando. Você vê que toma 3 do Flamengo e me coloca o Jean. Pô, Sim, cara. isso eu fiquei bravo. Eu tava assistindo o jogo na hora, eu tava assistindo com uns amigos palmeirenses meus. Eu falei assim, ele tá de sacanagem que ele vai colocar o Jean agora perdendo de 3-0. Tipo, eu falei, não é possível. Então são essas coisas, entendeu? Que atrapalha muito. É como eu falei, eu vi muita gente criticando o Mano Menezes, mais pelo fato dele já ter treinado o Corinthians, falar, ele tem uma identificação com o Corinthians, do que muita gente falando, não, ele é retranqueiro. Até porque, quando veio o Felipão, ele era retranqueiro e ninguém reclamou dessa maneira. Eu acho que nesse momento tem que deixar a identificação com o Corinthians de lado e deixar o cara trabalhar. Porque o cara já entrar pressionado no primeiro jogo contra o Goiás vai ser horrível. E o Goiás tem uma fama aí, carrasco do Não precisa nem Palmeiras. falar. Carrasco do Teve Palmeiras. Já precisa tomar Teve o quê? 5. Foi um 6-0? Foi 6. Foi 6 Acho que não precisava entrar no mérito. Não, perdão, aí entrei no mérito do 6, entrei no mérito da Série B. Tudo bem. O Palmeiras... Complô contra a gente. O Palmeiras perdeu, não perdeu, né? Sucumbiu ao Flamengo no Maracanã no último domingo. Cara, foi um baile Foi do um Flamengo. baile, eu acho que o Flamengo tirou o pé, poderia Tirou. ter feito Total. mais. No segundo tempo, o Flamengo poderia ter dado um baile porque o Palmeiras não via a cor da bola. O Não meio-campo viu. do Palmeiras não funcionou nada. O Bruno Henrique, não sei, todos os jogadores Pipoca? do Palmeiras ficaram na Copa América e estão lá até hoje. Esqueceram de voltar ao futebol. Esqueceram. Esqueceram mesmo. Mas o primeiro gol anulado também do Matheus Fernandes quebrou o time. Quebrou. Deixou o time apático. Pô, só que da última vez que o Palmeiras fez um gol tão rápido, tomou uma virada também. Então, Eu acho Sim, eu que... esperava uma vitória do Flamengo já, mas eu também, mas É, não um baile. não um baile que foi daquele. Eu esperava um 2-1. Eu esperava, tipo assim, 1x0 e Sim, tal, 2x0. Sim. Porque o pior não foi nem o 3x0, foi a forma que foi esse 3x0. Porque o Palmeiras Apático. não se defendeu Apático. em nada. O Palmeiras não demonstrou reação. Nada, Em nenhuma. nenhum momento do jogo. Cara, O se senhor você Bruno Henrique não acertava um passe. O Felipe Melo, que é o jogador mais vibrante do Palmeiras, tirou o pé, só Tirou que o aí pé. Ele eu falou que ele entendo entrou com ele. medo, né? Eu entrou entendo. com medo Ele de falou que tomar entrou com cartão. Efeito suspensivo ele tava. Qualquer coisinha ali. O Gabigol tava lá se achando porque pedalou pra cima do Felipe Melo. Mas ele tava parado, cara. Até eu pedalaria ali na frente do Felipe Melo naquela Mas circunstância. ele Saiu. tem que cobrar do Felipe Melo, que não foi pra Saiu bola. na- Não pode, porque se ele vai pra bola e derruba, o Gabigol faz aquela cena toda, ele leva um cartão e ferra com efeito suspensivo. Então, tipo, ele tava com medo, não deveria nem ter jogado, coitado. Sobre o Felipe Melo, saiu na a rede... O Sport TV tava fazendo uma matéria sobre o Felipe Melo. Sobre as análises, né? E eles analisaram todos os 17 cartões que o Felipe Melo tomou no ano.
em 45% dos casos foram injustos. Mas a gente conhece a fama do Felipe Melo, né? Ele fez essa fama, né? Infelizmente. Ele vem aí desde quando a gente conhece ele, quando ele surgiu lá. Eu lembro da Copa. Baseado em 2010, a gente vai pegar mais pra cá, né? Que foi quando ele tomou notoriedade no mundo esportivo aí, que ele foi convocado pra Copa de 2010, começou a figurar nas convocações da seleção brasileira, na época do Dunga. O Felipe Melo sempre teve essa fama de ser um cara... Eu não digo que ele é desleal, eu digo que ele é imprudente. Ele não pensa na força que ele chega nas jogadas. Aí, às vezes, ele chega muito forte e ele acaba sendo imprudente. E, cara, vai fazer o quê? É isso aí. Mas o Palmeiras, voltando ao mérito do Palmeiras novamente, o Palmeiras perdeu de 3-0 pro Flamengo, né? Não vence há incríveis 7 rodadas no Brasileirão. Desde a Copa América, né? Desde a parada da Copa América. A última vitória foi contra o Avaí no dia 13 de junho. Tem 2 derrotas, né? Tem uma derrota pro Ceará, Flamengo, fora de casa, e pro Flamengo. Então. E, gente, você vê como caiu, até quando você vê o Gustavo Gomes errando muita coisa, sendo expulso. E essas 2 derrotas foram depois da eliminação da Copa do Brasil contra o jogo após, contra o Inter. Sim. E o Flamengo. Então, pesa, né? Até porque o Palmeiras na Libertadores estava bem. Contra o Grêmio, ganhou de 1-0 lá. Me iludiu. Eu falei, vai dar. Puta golaço. Me iludiu, me deixou iludida. Mandou um chupa no grupo, que eu lembro. Então, acontece. O Palmeiras... Estou chorando, peraí. Inclusive, queria agradecer aí os policiais do Pacaembu aí por ter feito eu perder minha garrafa, né? E sair ainda com uma derrota. Trágico. Isolado, cheguei em casa né? 1h da manhã, desolado. Teve minha que mãe vir pra... falando uma parte de merda lá pra mim. Teve que vir pra faculdade ainda no dia seguinte, ter uma aula com... Nunca mais eu faço. Com a Andréa Nakane, nossa professora maravilhosa aqui que dá aula pra gente quarta-feira. O Palmeiras, antes da parada da Copa América, o Palmeiras estava ali figurando entre a liderança e o segundo lugar, flertando com o segundo lugar. Eu lembro muito bem que o Corinthians estava a incríveis 10 pontos na frente do Palmeiras. E agora disparou. Hoje o Palmeiras é 5º colocado, tem 30 pontos, estacionou com 30 jogo pontos, a menos, né? Eu vou lembrar disso. Com um jogo a menos. Obrigada. Agora, a pergunta derradeira, quero que vocês sejam rápidos e sinceros. O que vai mudar com a chegada do Mano Menezes? Não muita coisa. E aí? Eu acho que vai mudar. Vai surpreender. Eu acho e aposto que vai surpreender. Porque muita gente tá falando tanto que vai dar errado que vai dar certo. Pode dar certo. O que eu espero do Mano Menezes é pelo menos que ele ajeite a defesa aí, né? Pelo menos. Isso é certeza. Isso é certeza, cara, relaxa. Isso é certeza. Isso aí, o problema é o ataque. Porque eu acho que o meio... Eu não tô vendo o Dudu jogar. Não, o Dudu, eu acho que ele... Não sei, ele tá sumido, anda sumido. Não sei onde ele tá. Procura-se Eduardo Rodrigues Pereira. da Silva. É Pereira? Até errei o sobrenome. Mas quem achar ele, fala que ele precisa... Fala que ele precisa aparecer lá na pelo menos academia de em futebol. Goiânia. Não, pelo menos em Goiânia. Entendeu? Fazer uns golzinhos lá e tal. Mas não só ele, eu não culpo só ele. Não, O time do Palmeiras é um time emocionalmente abalado. Total. O senhor Diogo Barbosa aí... Podia voltar pro Cruzeiro, né? Não tem condição de ser titular na Muito lateral esquerda fraco. do Palmeiras. Como Vitor Luiz urgente aí, Como ele disse pro Reinaldo, eu acho Você é fraco. que ele tava Pegou, olhando né? no espelho, né? Você é fraco, você é muito fraco. O Diogo Barbosa soberba. também é outro que... Então, é o que eu falo. O que tem muito no time do Palmeiras é soberba. E isso atrapalha demais, gente. Vocês concordam com o termo do Casagrande? Que ele Sim. disse que o Palmeiras é o time mais antipático do Brasil? Sim, Eu concordo total com ele. totalmente. E, gente, tanto pelos jogadores, quanto pela comissão técnica, quanto por tudo, cara. Eu acho que o Felipão aí pode pegar ele, o Pracidelli, o Paulo Turra e ir lá pra China. Vai pra lá, volta pra lá, ninguém aguenta mais esses Vai caras ganhar aqui. dinheiro, pô. O Paulo Turra com aquele fone Parece o gigantesco. nosso, né? Parece que ele tá numa porra de uma Parece o Fórmula nosso. 1, velho. Num helicóptero. O Paulo Turra que tem essa fama aí de ser extremamente antipático pelas... Eu vou discordar. pelas... Não, o Paulo o que o Turra é povo gente fala, boa, né? cara. o Mais que o gente povo boa que fala. Felipão. Isso qualquer um, né? Felipão Antipático. é turrão. Turrão, aquele velho turrão. Mas Turra não, Turrão não deveria ser Turra. Agora foi bem, né? Ah! Ela foi bem. Agora a gente vai atravessar a rua ali da Barra Funda
e vamos falar sobre o São Paulo. Nem precisa atravessar a rua, na mesma calçada. Na mesma calçada, do outro lado da rua, É. Nacional, o nosso querido Nacional aí. Vamos pular o muro, Da né? Barra Funda, Vamos só pular pular o o muro. muro. Da forma mais bonita Salve possível, o né? tricolor paulista. O tricolor aí fez Odiado. Não pode falar assim. O nosso querido tricolor paulista aí. Nosso querido não, né? Mas a gente tem que ser imparcial aqui na Tu maioria és forte, dos- tu és grande. É, tu és forte, tu és grande. O tricolor paulista empatou no último sábado aí com o outro tricolor, o tricolor gaúcho. Empatou um jogo pífio, patético, Sonolento. sonolento. Quem acordou às 11 horas da manhã pra ver São Paulo e Grêmio, eu acho que ou voltou a dormir ou assistiu com muito ódio no coração, porque o jogo Alguns foi caíram da horrível. arquibancada, né? Bem triste Mas a isso. torcida Dormiu na comemorou. arquibancada e caiu. A torcida Coitado. comemorou um chapéu do Daniel Alves. É. Acho que tá de bom Ah, é tamanho. isso, Acho que tá né? de bom tamanho. Acho que a torcida do São Paulo anda comemorando muito o que o Daniel Alves faz, o que não é muita coisa, né? Mas o São Paulo aí, mais uma vez o Daniel Alves foi escalado como meia. Vocês concordam que ele tem que ser meia aqui no Brasil? Só eu que vejo isso equivocadamente do nosso mestre Cuca. Pode falar. Eu acho que como eles contrataram o Juafran, eu entendo o Daniel Alves No jogar meio. no meio. Só que eu não concordo. Exatamente, só que o Cuca já fez de propósito isso, né? Quando chegou o Juan Fran e Daniel Alves, eu falei, ué. Aí falaram, mas ele vai jogar no meio. Eu falei, mas vai render tanto? Aí falaram, ele já tá com uma idade um pouco mais avançada. Pra ele é ruim ser ali, né? Tá ali na ponta e ficar correndo pra lá e pra cá como lateral. Só que no meio ele não tá rendendo tanto. Ele rendeu no primeiro jogo, né? E Ele rendeu jogou bem. contra o mas só. Ceará, que ele fez o gol lá da vitória. Eu lembro que eu falei aqui no podcast sobre a contratação do Daniel Alves. Torcida muito animada. Eu entendo, é o Daniel Alves, melhor lateral direito que eu já vi jogar. Porém, ele não é um atacante, cara. Exato, e o que falta pro São Paulo é um atacante. Exatamente. Exato. Mas eu achava que ele ali na direita com o Anthony, que eles iam se dar super bem. Porque o Anthony rabisca muito, só que ele não consegue finalizar. Mas eu achei que com o apoio ali do Daniel Alves, ele iria conseguir fazer isso. O Daniel Alves ia servir mais ele pra isso, mas não tá acontecendo. Sem contar o absurdo que a torcida vaiou o Anthony quando ele foi substituído. Não, Então, tem, não, é um absurdo mesmo. Era o papo que eu ia É. chegar nesse ponto. Eu vou usar uma frase do nosso querido Gregório Duduvier, que uma vez ele fez um texto com esses seguintes dizeres: desculpe o incômodo, mas precisamos falar sobre o Anthony. Vamos falar. O Anthony, ele tá sendo muito criticado pela torcida do São Paulo, porque o Anthony, ele não tá rendendo absolutamente nada. Mas eu acho que isso é mais uma expectativa que criaram sobre ele do que o que ele prometeu que iria fazer. Até Sim. pelo ótimo início de ano que ele teve pelo São Sim, Paulo. só que assim, eu acho que a torcida tem que ter paciência. Ele, sim, é um menino. Ele é um menino de 19 anos. Entendeu? Ele é um menino de 19 anos. Então, tem que ter calma e paciência com ele, porque se ele não fosse bom, ele não estaria nem na seleção olímpica. Não estaria. O Jardim não teria um olhar diferente para ele. Então, se a torcida de São Paulo não tiver calma, ele é mais um que vai embora e estourar lá fora. E vão falar, nossa, é prata nossa, e piriri pororó. Mas David não. Neres e Lucas que o digam, né? Exato. Então, sem calma, não vai ter A nada. torcida do São Paulo tá usando um termo não pejorativo, mas são subestimados de Cotia, né? Ah. São caras que sobem aí, que todo mundo tem um hype muito grande e os caras acabam não rendendo tanto. Tem alguns nomes aí, mas a gente não vai entrar Casemiro nesse também, né? mérito, né? Acho que é o melhor cara, exemplo. Exato. Porque saiu chutado do São Os Paulo caras e ó, metem o hoje. pau nos jogadores e depois é prata. O Made garoto in exatamente. Made in Cotia. É fácil, né, Exatamente. usar o nome depois, né? A torcida do São Paulo, eu acho que é a torcida mais chata do Brasil, porque os caras pegam certeza, muito com no pé certeza. dos jogadores. Se eu fosse jogador de São Paulo, eu já teria pedido pra... Imagina o Bruno Henrique do Palmeiras jogando no São Paulo. Eu acho que ele não ia aguentar, não, aquela intimada que ele pressãozinha. tomou do torcedor lá. Eu acho que ele não ia aguentar, não, viu? Vou falar pra vocês. Mas o São Paulo, é isso aí, o São Paulo é isso, cara. O São Paulo não tem muito o que falar. Não É tem- igual o São Paulo tem o zagueiro, o Morato, que acabou de ir Foi pro vendido? Benfica. Foi vendido pro Benfica. E, cara, ele é bom. Nos jogos da Copinha, ele foi muito bom. Ele foi... Pra conquista do São Paulo na Copinha, ele foi essencial. Aí ele foi apenas pra um jogo do São Paulo, ficou no banco. E assim, se você for ver os zagueiros do São Paulo, nenhum, tipo, uau. Que você fala, nossa. É isso mesmo. Então, deixa alguém da base, cara. Tá na hora da gente Já começar... teve... Tem aquele o Alce também, né? Que é da base. Então, mas os caras não deixam Teve- a molecada jogar. Teve aquele
aquele rapaz que agora tá na seleção olímpica também, o Lianco, que jogou muito pouco no São Paulo e saiu muito cedo. Acho que ele tá jogando no Torino, se eu não me engano. Da Itália. O outro ponto muito criticado pelo torcedor São Paulino é o departamento médico, né? Sim, gente. Eu vi uma absurdo. petição. Eu vi uma petição rolando no Facebook pra recolher assinaturas pra pedir a demissão de todo o departamento médico do São Paulo. Eu Todo. não discordo, porque você vê que os caras lá ficam 3, 4 meses e voltam um jogo e machuca de novo. Exatamente. Então o trabalho tá sendo muito ruim. Eles usaram um exemplo até meio trágico agora, né? No jogo do último sábado. Sim. O jogador caiu lá Da dos anéis arquibancada. superiores do Morumbi. Ele ficou 24 horas internado Tá zero. e tá zerado. O Pato aí tava com desconforto muscular, né? Quem joga bola sabe que incomoda. Cara, Então, o Pato eu ainda queria, tá jogando. eu queria incomoda. perguntar pra vocês que jogam, porque eu só finjo que jogo. Mano, uma dorzinha que vocês sentem, vocês vão ficar parados 2 meses? Não. Não. Eu cara. quebrei o pé, eu tava jogando. Eu tenho E a gente não é atleta. eu tenho um problema. Eu Não tem dinheiro. tomei uma pancada mais ou menos É quebrado. quase 2 anos atrás. Eu tomei uma pancada no meu joelho. Eu tive uma luxação no meu ligamento cruzado do joelho Coisa de esquerdo. atleta, né? É coisa... Ele é atleta, E Maria eu das Dores jogo do grupo. todo sábado, religiosamente. Tudo bem, eu não jogo no mesmo nível que os caras, né? Ah, mas Mas joga, joga. cara. Ah, É que eu acho um absurdo. Às vezes dá uma trombada lá, não sei o quê. 1 mês fora. Cara, mano, Eu não acho como. que é assim, como tem excesso de recursos no departamento médico, qualquer pequena lesão que surgir, eles vão Querer mandar pro tratar, dentro, querer tratar. nossa. Sim, pra não gerar uma lesão maior. Acredito nisso, mas, pô, É errado, é cara. muito errado, né, velho? Muito É errado. essas são as críticas do torcedor São Paulino aí pro time do tricolor Paulista. paulista. O São Paulo tá estacionado na 4ª colocação com 31 pontos. Mas tá bom, acho que pelo menos Ah. vaga de Libertadores ano que vem o Tricolor volta pra Libertadores. Porque esse ano foi uma pré, né? Esse G6 aqui tá parecendo um campeonato paulista, Tá, né? E parece que é o Oeste que tá na ponta, né? Parece que é o Oeste lá na ponta e o Internacional de Limeira na última vaga do G6 aí. Eu queria falar, mas o futebol paulista carrega o futebol brasileiro. Faz Faz muitos tempo. anos. Basta você ver os últimos campeões brasileiros. Faz É tempo. Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, Corinthians. O último campeão que não foi paulista foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro. 14. E o Carioca foi o Fluminense? Fluminense 2011. Cruzeiro bicampeão. Cruzeiro Cruzeiro bicampeão bicampeão. 2013, então. 2014. Qual o Quem próximo foi time? campeão em 2012? 12. Rapaz. Tcharam, pesquisa rápida. Quem vai pesquisar primeiro? Nossa, quem foi o campeão Foi o brasileiro? Palmeiras, não foi? Não. Não, foi a Copa do Brasil que eles 2012 ganharam não. esse É, a ano. gente caiu em 2012. Ah, só queria lembrar. Não, Corinthians foi O Corinthians Libertadores. foi Ai, Libertadores babaca. em Corinthians 2012. Libertadores. Não foi o Fluminense? Eu acho que foi o Fluminense. Acho que foi o Fluminense. Foi o Fluminense, Fluminense. porque eu lembro que o Palmeiras... Não, 2011 foi um jogo que o Palmeiras precisava entregar pro Corinthians não ser campeão. Nossa, mas o Fluminense foi bicampeão brasileiro em 2011, 2011 foi o 2011 Corinthians. foi o Corinthians, 2011 foi o Corinthians, Foi o é verdade, Corinthians. aquele time maravilhoso. Saudades. 2011 foi o saudades. Corinthians? 2011 Foi. Eu Paulinho. lembro do gol do Adriano contra o Atlético Mineiro no Pacaembu, numa virada espetacular. Pagou cofrinho. Nossa, Então pagou foi com a 2012 mesmo que tava jogando Fluminense e Palmeiras. Sim. E o Deola pegou tudo. O 3 a Dinei 2, fez um exatamente. golaço. O Dinei fez um Que gol nunca da carreira mais dele. ele vai fazer aquele gol e não era necessário. A torcida gritando entrega, É. entrega, ele vai lá e mete um gol de fora da área. Golaço, E o Deola agarra golaço. tudo, que ele não agarrou no campeonato O inteiro. Deola nunca pegou tanto na vida. Exato, aquele As dia pessoas foi... do Jogo da estúdio de vida. fotografia estão dando um oi pra gente aqui. Aquele achei dia foi assustador. surreal. Achei assustador, porque eu achei que eles não estavam vendo a Você não gente. conhece? Não sei quem é. Papos aleatórios agora. É, eu tomei um susto aqui porque eu olhei pra lá e ela tava olhando pra mim lá. Agora continua. Enfim. Tá rolando um flerte Enfim, aqui, não, hein? não tá. Amanda, não tá. Brincadeira. Voltando, agora a gente vai pra Baixada Santista. Eu ia cantar o hino do Santos, mas eu ia cantar o errado. Eu não Nascer, viver e no Santos não sei, morrer é um o Santos orgulho tem que nem todos podem ter. 2 hinos, né? Santos. É. Agora Santos quem sem Essa dá não, bola essa não é o Santos. hino oficial.
Não? O hino Não. oficial do Santos é esse. Nascer, viver e no Santos Nascer, morrer. Agora viver quem no dá bola é o Santos É um morrer. orgulho Não. que nem todas podem Isso ter. aí veio de agora. Isso aí veio de agora. Sem cultura aqui. Não, sério. Ô, vamos Enciclopédia estudar, aqui de velho. hinos de clube. Nossa, cara, não sabia Então, disso. o Santos, velho. O Santos ganhou Fala do da Peixão. Chapecoense, voltou a ganhar no... No futebol brasileiro. Tá um clima meio estranho agora. Tá um clima aqui cômico. Inclusive o Gum aí que a gente destacou Ai, meu Deus fez o do gol céu. contra aí. É, o Gum, o pior zagueiro da história do futebol brasileiro. a gente Eu tinha- falo isso com veemência, Gum, se eu te encontrar alguma vez no aeroporto, eu vou falar isso pra você. E não vou pedir pra tirar uma foto com você, porque você é ruim. Ele que vai pedir pra tirar uma foto com você. Ah, tomara. Que você é craque. Tomara. Eu tinha obrigado, destacado obrigado. aqui que o Gum era o cara que mais bloqueava bolas em direção ao gol. E Dessa vez ele no entregou. próximo jogo ele faz uma dessa aí, um gol contra É, aí. Belo gol. Exatamente. Exatamente. O Santos voltou a vencer depois daquele pífio 3x3, abriu 3x0 contra o Fortaleza, tomou um empate. O Santos voltou a ganhar. Voltou pra segunda posição, né? Não voltou, já Exatamente, tava, já né? Acho que foi tava. tirado da primeira, né? É, mas continua com o mesmo número de pontos do Flamengo, que é o líder, com 36. Eu tava vendo uma curiosidade muito interessante. Se você somar os gols de Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, dá 28 gols. Um a menos do que o Santos tem de gols no campeonato. Caraca. O trio do Flamengo de ataque é sensacional. E dois deles eram do Santos. Exatamente. Vale reforçar demais isso. Exatamente. Imagina o Bruno Henrique em boa fase e o Gabigol jogando com esse time encaixadinho que tá o Santos agora. Que a defesa tá um pouco falha, sim, tá falhando bastante ali, Aguilar. O Felipe Aguilar, eu tenho uma teoria de que zagueiro tem que ter cara de zagueiro, né? Ele o não Felipe tem cara, Aguilar, tem cara de neném. O Felipe Aguilar parece aqueles jovens que trabalham ali no Safra. Parece o Rodrigo Santoro. Ele o tem cara de neném, cara. Cara, Mas só que o Gustavo Henrique também tem cara de neném. Não tem cara de zagueirão, sabe? É que o Gustavo Henrique, ele é um cara bonito, né? Ele é bonito. Ele é um cara bonito. Ele é um bonito. cara, ele é um cara boa pinta. Vocês param de rir aí que o negócio... cara, vai fazer o quê? Ele é bonito. fazer. Mas falando um pouco... Sim, tem que elogiar mesmo. Tem que elogiar a beleza do cara. Falando agora fora do contexto de beleza, o que o Soteldo e o Sanches vem fazendo no Santos é surreal, cara. Porque o Soteldo, ninguém para aquela criança de 12 anos correndo em campo. Porque o que ele tem o que ele não tem de tamanho, ele tem de velocidade. Ninguém Exatamente, o Soteldo é sensacional. Joga muita bola. O São Paulo, ele tá acertando esse time do Santos. É que, sei lá, né? O São Paulo, ele acerta, aí depois no outro jogo ele inventa, Então, aí os o Santos negócios dele, perde. vou jogar com 3 zagueiros hoje. Dá merda, cara. Toda tem vez que ele- O que o Mano Menezes sabe de defesa, ele sabe de ataque. E vice-versa. Os dois juntos dariam um ótimo técnico. Colocar os dois ali. Vamos mudar aí o futebol, colocar os dois como Vamos técnico. fazer uma fusão. Isso, Exatamente. fazer uma Boa fusão. Agora a gente vai subir a serra. Não, descer? Não sei, Eu pra não onde você sei quer ir. também. Eu nunca sei se tem que subir, descer. É tudo Você vai ao falar do contrário. Corinthians? A gente vai falar do Coringão aí. Tem que subir, né? Nosso Corinthians Subir, da você sobe, massa. Vai. Corinthians! O Corinthians é o melhor time do... Como que é o hino do Corinthians mesmo? Não, esse aqui é de São Paulo. Eu esqueci. Deu um branco, É. cara. Não, pera. Me deu um branco. Vai, essa eu quero ver. Pera. Eu não me Não. engano. Essa aí é do Silvio Santos, né? Cara, me deu um branco do hino do Corinthians. Eu canto ele sempre porque meus Salve irmãos... o Isso, campeão dos Corinthians, campeões. O campeão dos campeões. Oh. Não sei porque eu tô fazendo isso aqui, cara. Então, o É Coringão isso. aí... Que agora é nossa... Todo jogo... Vamos falar de um time e cantar o hino. Eu, Agradar. Zero clássico. eu tenho uma teoria aqui que vai causar polêmica, porque tem o Flamengão da massa aí, né? Mas o Corinthians é o melhor time do Brasil pós-Copa América. Sim. Fiquem- Voou. E muito por causa Fiquem disso, aí por com causa essa. do Pedrinho. Quem Que- diria, né? Alegria, Quem anemia, diria? fazendo sucesso. Porque no início do ano eu achava ele uma pura ilusão. Eu achava que ele não jogava nada. E agora ele tá calando a minha boca, graças a Deus. Muita... Graças a Marcelinho Carioca. Achei que você ia falar graças a mim. Ia falar, não fiz É nada. é muita farinha láctea com whey que ele tá tomando. Mas eu vou falar pra você, o que ele vem jogando. E muito por causa do posicionamento que o Cari coloca ele no campo. e Sim, no porque agora papel. tá colocando certo, né? Exatamente. Aquela duplinha ali, pelo lado direito do Matheus campo, Vital. Fagner e Fagner. Pedrinho, Tá voando, nossa, cara. é muito... Nossa. E o Os Pedrinho... dois jogam muita bola.
ele é promissor. Tipo assim, eu vi o povo criticando muito ele e tal. Só que, quando ele tinha oportunidade, jogava no lugar certo, ele sabe fazer o arroz com Talento feijão. ele tem de sobra. Tem, cara. É igual o golaço. Cara, eu nunca vou me esquecer do golaço que ele fez, que foi anulado. Nossa. Por que você lembrou disso, Meu, cara? não, porque Por que aquele você gol. falou? Aquele gol não foi um gol, foi o gol. Quando foi anulado, palmeirense, falei, não é possível. Tipo, porque iria fazer a carreira demais dele ali. Só que ele fez aquilo, ele caiu um pouco, futebol, até como foi, todo esse decorrer. Só que agora ele tá voltando. Até porque ele é um garoto, é normal. Sentir esse Ele é um baque. menino, é igual, é o mesmo caso do Anthony, é um Ele menino. é um menino. Compreendeu? Esse gol aí que a Marcela tá falando foi na final da Copa do Brasil do ano passado. Corinthians e Cruzeiro, né? Sim. O Corinthians tinha, com o gol do Pedrinho, o Corinthians ia abrir 2-1 e o bicho ia pegar. Aí Ia pegar. o gol foi anulado, o Corinthians ficou apático. Meu, mas que golaço. O Thiago Neves acabou matando o jogo depois. Não, o Arrascaeta. acabou Arrascaneta. matando. Arrascaneta o Arrascaneta é embaçado também. O Putz, Coringão nem tá aí há fala. 13 jogos sem perder no campeonato, sem perder, somando as duas competições, né? Sul-Americana, que classificou. E vai ganhar, eliminou desculpa. Vai ser campeão. Eliminou. Ah, Pintou calma, que campeão. isso? Ei, para de zicar o Corinthians, por favor. Jamais. No último domingo, enfrentou um dos possíveis candidatos à finalíssima da Sul-Americana, né? O Atlético Mineiro. Uma volta grandiosa de Gustavo. Gustavo se redimiu aí, não Que o- marcava desde goleirão maio, que bicho. deu uma entregada, uma Nossa. baita de uma entregada. Nossa. Mas o Gustavo tem estrela também, né? O Corinthians tá no finalzinho, tipo, desesperado, entra pra gol. E Gustavo é gente da gente. Perguntaram pra ele sobre o jogo de sábado, que é 11 horas da manhã. Ele falou que não gosta, porque ele não gosta de acordar cedo. Justo, sincero. Grande homem. Sincero, grande homem. Mas, E disse também que tá feliz com essa má fase do Palmeiras aí. Sim. ele falou que mas tá isso feliz. é clássico, né, pô? Os caras O- sentem isso, Sem mas não gostam de novidades. falar. Mas algo que tem que ser destacado no time do Corinthians é o quanto o Matheus Vital tá jogando. Replicando o que você disse, Impressionante. para de escalar o Sornosa, pelo É, amor de Deus. Eu disse isso no primeiro episódio do nosso podcast. Cara, o Matheus Vital, ele foi o melhor jogador do time do Corinthians no último domingo. As principais chances partiram no pé dele. Ele deu 2 chutes no gol, que foram 2 bolas parecidas até. 2 bolas colocadas no... Virou o papai e começou a jogar bem. O filho dele nasceu agora na última Uma segunda. ressalva à defesa do Cássio, que foi Salvou primordial. também. Mas o goleiro do Atlético Mineiro fez 2 boas defesas nos 2 chutes do Matheus Vital. Depois ele teve aquela infelicidade de entregar a bola no pé do próprio Matheus Vital, que serviu o Gustavo aí aos 41 minutos E do não segundo pode, tempo. né, gente? Eu falo, pra mim, goleiro que dá rebote, sabe que tem finalizador. Se no rebote tá o Borja, ok, você fica tranquilo. Mas se tá gente matador, cara... Casim, Não, Você pode escolher o Borja, Daverson. uma não vai. coisa que eu aprendi, eu fui goleiro praticamente a minha vida inteira. Uma coisa que eu aprendi é que você nunca pode tocar a bola no meio igual ele fez. Ele tocou uma bola no meio completamente displicente, a bola caiu no pé do Matheus Vital. O Matheus Vital só serviu o Gustavo. É isso. Matheus E Vital, gol que do é Corinthians. o Gol do novo Corinthians. neto do século XXI. Aí. Muitos falaram que foi uma vitória com a cara do Corinthians, né? O Corinthians estava Sofrido, né? completando 109 anos no último domingo. 1x0 clássico. 1x0 clássico. O Corinthians entrou na pausa da Copa América na 10ª posição. Na 10ª. está incríveis. E está na 3ª posição. Incrível essa recuperação do time do Corinthians. É impressionante. Realmente impressionante. Agora a gente vai falar o último tópico aqui do nosso papo sobre Brasileirão. A gente vai falar da nossa querida e temida zona de rebaixamento. Tem, eu acho que 2 times aqui que já estão completamente rebaixados, né? Eu acho muito difícil. CSA e Avaí. CSA e Avaí, né? O Avaí é o último. Gente, o Avaí ganhou do Fluminense, não é possível. O Fluminense vai cair. O Fluminense vai Se Deus quiser. Atenção! Se o seu clube já veja a documentação aí, Vê vê tudo certo tudo, aí, o porque o tapetense. advogado do Fluminense vai vir com tudo. O tapetense é complicado. Pra quem não velho. conhece a história, pesquise. É, Todo dá uma mundo pesquisada conhece, aí. cara, não é É. possível. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Cruzeiro, que inclusive tá passando por situações aí melancólicas aí na sua diretoria. O Cruzeiro tá sofrendo um pouco com Mas o Rogério extração. Ceni, o Rogério Ceni vai levantar o Cruzeiro. Eu acredito nisso também. O Cruzeiro Eu vai ser caso campeão da Copa do cinquentinha aqui Brasil. com vocês. É o quê? O Cruzeiro vai ser campeão da Copa do Brasil. Não, não vai. A Copa do Brasil tem jogos amanhã, né? Tem.
Tem jogos amanhã. Tem Hoje, pô. Grêmio hoje. e É que eu Atlético tô achando que a gente Paranaense. tá na terça. Mas é quarta-feira hoje aí. Enfim, Enfim, o Avaí ganhou a primeira no Campeonato Do Brasileiro. Fluminense. O Avaí é o lanterna, né? Tem 10 pontos agora, ganhou do Fluminense. O pífio Fluminense, né? E as pessoas colocando a culpa no Fernando Diniz. Eu não vou dizer quem. agora estão colocando no Oswaldo. Não vou dizer quem. Você não é um deles? Eu sou antipático com o Fernando Diniz. Não pode ser assim, Eu cara. sou. O Fernando Diniz, ele teve um trabalho bom na vida, que foi com o Grêmio Audax em 2016. Ok, lembra. 15, sei lá, que ele chegou com o Audax na final lá. Foi o único trabalho bom dele na vida, depois ele só ficou Tocando lutando, bola na área. Ele... lutando pra não cair, tanto aqui na Série A, tanto na Série B lá, quase caiu com o Oeste lá na Série B. E Mas- a galera precisa ficar parando de passar pano pro Fernando Diniz. Mas agora já estão colocando a culpa no Oswaldo de Oliveira. Ah, porque o Oswaldo de né? Oliveira também é outro, também, que já deu. Gente, mas calma, Ele a culpa é tá do uma- Fluminense. Ele tá uma semana no clube, como que é culpa dele, Cara, cara? não é possível. Tirou o Ganso lá, o Ganso ficou bravo com o Oswaldo de Oliveira. Mas é hein? pra... Mas, e... pelo amor de Deus, o Ganso também, cara. Tá gansando, né? Gente, eu tem queria nem que o que vocês falar, cara. vissem a cara do É, Thiago agora. o Thiago agora, ele quis É um mandar o absurdo, Ganso... é um absurdo colocar o Ganso nessa conversa. o Já falamos Oswaldo... de pato, ganso, né? O Oswaldo de Oliveira. A gente tá de quase Deus. num episódio de Friends aqui, falando de só pato ganso, só falta galinha. Só pra constar, eu acho o Ganso um ótimo jogador. Eu também Eu gosto go- do Ganso. Eu sou um cara- Quando ele surgiu, eu achava que ele ia ser melhor que o Neymar. Tinha os Todo mesmos mundo achava pensamentos. isso, cara. Porque Tinha os ele era mesmos melhor. pensamentos. Tinha os mesmos pensamentos. O Ganso saiu bravo, super bravo do jogo. O Oswaldo de Oliveira depois falou, deu uma Não declaração. gosta de ser substituído, né? Ele deu uma declaração que o Ganso não tem a obrigação de cumprimentar ele. Mas Trabalhos, sai bravo. trabalhos, amizade à parte. O né? clima Só que tá bom. assim, O clima tá ótimo. imagina, O clima tá o sensacional lá no Fluminense não tá bom e um dos seus principais jogadores sai. É errado, cara. Não dá. Do Fluminense eu gosto muito do Igor Julião. Beijo, Igor Julião. O Igor Julião aí é o cara... É O o jogador, cara, é o o jogador comunista. feminista, comunista aí. Maravilhoso. Ele é crítico, ele... Um beijo. Pra quem não segue ele, escuta aí. Sensato. pra quem não tem Twitter, siga o Igor Julião no Twitter, ele sempre... Não, pra quem não Dá. tem Twitter, Faça um Twitter, né? isso. Pelo amor de Deus. Mas acompanha ele no Twitter, ele é um cara que ele engaja muito sobre políticas sociais no Brasil. Acho bacana, acho que falta isso no Ele é aquele futebol. jogador fora da bolha. Fora da bolha, exatamente. Ele é tido como jogador fora da bolha. Thiago Leifert, um abraço pra você aí que fica falando que futebol e política não se mistura. Se mistura Se assim. mistura, tudo é política. Enfim, o Fluminense... Eu olho pro Thiago Leifert e vejo um sapatênis. Exatamente. O Thiago Leifert é um menino aí criado nos Estados Unidos aí e quer dar pitaco sobre futebol e política no Brasil. Enfim, deixa essa crítica pra depois. Ou no ar aí. Ah, eu acho que tem que ter um podcast só disso. Futebol a e gente vai política. fazer- A gente vai fazer Produtor! Ó, foi aprovado, hein? Ele deu um joia. Ele deu um joia lá. Vai ser um papo polêmico. E o CSA, hein? O CSA, cara, o CSA perdeu essa rodada. Zero novidades. Né? Saco de pancada, é Nada 3 pontos novo. garantidos. Não, mas pera lá. Empatou com o Santos e com o Palmeiras, né? E com o Corinthians também, não empatou? Empatou com o Corinthians. Não, Não? ganhou. Ah, ganhou. Perdeu. É que ele Que só jogou na empata com times Arena. pequenos, entendeu? Não, é o que jogou Ah. na Arena. Santos e Palmeiras jogaram lá em Alagoas. Mas Exato. tiraram 2 pontos logo aí no dos começo do grandes. campeonato. É. O CSA perdeu pro Bahia fora de casa, nada novo até então, né? Eu acho que a única coisa que a gente pode tirar de bom dessa campanha do CSA aí, mesmo com números complicados, o CSA tem 5 gols no Campeonato Brasileiro e tomou 24. Mas é o goleiro Jordi, ex-Vasco, muito bom goleiro. É, imagina bom se fosse goleiro. ruim, né? Imagina se fosse ruim, né? Mas ele salva o Avaí, o CSA de De mais goleadas. fiascos. O CSA, inclusive, que teve uma reunião de dirigentes e o técnico, Argel Fux, e saiu uns áudios vazados aí que Só tinha jogador ruim. Essas são só as cabeça de bagre. do Argel Fux. O Argel Fux também é outro aí, da nova leva de geração de técnicos no Que Brasil. você odeia? Que eu odeio, porque são caras que tiveram um trabalho bom na vida e os caras ficam se achando aí. Argel Fux.
Com todo respeito. Fux, né, pra você. Com todo respeito. Gente, mas na moral... Quem é você pra falar alguma coisa dos jogadores do CSA? Sobrou aí pro Fica aí. Madison. Eu adoro Madison, futebol ô foda. brasileiro, cara. Eu também. Adoro, cara. Eu lembro do Madison quando ele imitou um porco, cara. Eu lembro do Madison daquela entrevista que ele tá dando pro repórter em cima de um banquinho, assim, Ah, que ele é muito Qual que é a pequeno. tatuagem dele mesmo? É, Do Madison foda. Que ele tem tatuado no braço No aqui. antebraço. E a nossa querida Chapecoense, o Fluminense tá na 18ª posição. E fechando a zona de rebaixamento aqui, tem a nossa querida Chapecoense, que está amargando a 17ª posição com 14 pontos. Perdeu pro Santos em casa. A Chapecoense a gente tem que... Nunca foi rebaixado ainda, A gente né? tem que falar com uma certa cautela, né? Porque a Chapecoense, todo mundo sabe, teve aquele acidente trágico que vitimou o elenco inteiro praticamente, né? Membros da diretoria, jornalistas. Acho que a Chapecoense ainda sofre com as consequências desse acidente trágico. Enfim, eu acho que a Chapecoense não cai ainda. Acho que tem muita coisa pra acontecer. Eu acho que cai, viu? Eu acho que tem muita coisa pra acontecer no Campeonato Brasileiro. Fluminense também não sei se cai, mas CSA e Avaí estão completamente rebaixados. A gente vai mudar de assunto agora, porque o nosso produtor tá batendo ali no vidro já. Daqui a pouco ele entra aqui pra agredir a gente. Não é difícil. Não é difícil, né? Jaime, coraçãozinho, ó. Ele revirou os olhos, cara. O Jaime... Um dia eu vou Ele gravar é muito tudo isso bravo. aqui. Um dia eu vou gravar tudo isso aqui pro pessoal ver. Ele participou do nosso podcast na semana passada, ficou muito bom. Escutem. Agora a gente vai falar sobre um esporte que vem aí crescendo no Brasil. Eu nunca fiquei mais feliz da minha vida que nesse momento. A gente vai falar sobre a nossa gloriosa NFL. Graças a Deus, Setembro sempre chega. Setembro sempre chega. Como diria o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, podem tirar 1, 2 ou até 3 rosas, mas não podem impedir que setembro chegue. A gente pega essa frase do Lula, ele não fala setembro. Não, palmas. Ele não fala setembro, né? Ele fala a primavera. Mas a gente faz essa analogia aí, rapidinho. Setembro sempre chega, né? Setembro chove? Tá chovendo pra caramba. Mas setembro chuvisca? O papo aqui tomou... O Jaime ele morou bravo, Ele hein? não tem senso de humor. Jaime? Nunca teve. Humor. Enfim, a NFL está de volta, nosso querido futebol americano, que vem crescendo cada vez mais no Brasil. E chegando para sua incríveis 100 temporadas. Essa é a 100ª temporada da NFL. Uma liga que ela veio destrinchando, né? Era uma coisa completamente diferente lá e agora. É uma estrutura completamente híbrida, né? A NFL, as regras mudam muito. E aí, Davi? O que você tem pra falar sobre a volta da NFL, cara? Fala aí. Primeiro que eu estou muito feliz com a volta do antigo tema do Sunday Night Football, que Sim. é Waiting all day for Sunday night. Carrie Underwood, conte comigo pra tudo. Muito obrigado. Que sucesso, hein? Muito sucesso. Cara, vocês cantam bem. A abertura foi substituída por uma música chamada Game On, que é uma ótima música, mas É bem legal. todo mundo que acompanha a NFL há alguns anos, ou principalmente entre os meados dos anos 2000 pra frente, sabe que essa música é nostálgica e eu estou Nostálgica, feliz, real. cara. Uma curiosidade. Vocês acompanham desde quando a NFL? Eu acompanho desde 2006. Eu acompanho desde 2007. Eu acompanho desde 2017. Eu vou começar esse ano, tá bom? Prometo? Tudo bem. Ok. Obrigada. A gente te ajuda. É um ótimo esporte. É um ótimo esporte, você fica cada vez mais fissurado e quando você começa a entender as regras e as coisas que giram em torno do futebol americano, ele fica cada vez mais encantador. Eu já vi Eu que é diria- bem pegado. Eu assisto às vezes o Sim. Super Bowl, né? É. Sim. Eu assisto Ó, porque é não. bem Eu tenho da uma hora, teoria né? de Vou pro bar, inclusive, só me não chama. gosta de futebol americano quem não entende o jogo. Eu Então, não- eu não entendo, mas eu tento gostar, mas eu quero entender mais. Entender Sim, de verdade, entendi. entendeu? Mas é legal a pegada, Sim. a analogia do Sim, jogo. eu não conheço uma pessoa que entende o jogo e não gosta. Porque é basicamente uma conquista de território, cara. Exatamente, Sim, é um xadrez é bem humano. legal. É um xadrez humano. Eu chamo de xadrez humano, carinhosamente chamando de xadrez humano. Pra quem tem interesse em começar a acompanhar e a entender um pouco mais sobre a NFL, tem um livro muito bacana do Anthony Curti, Que, aliás, Se é chama- meu livro de cabeceira. que se chama o Manual do Futebol Americano. Eu também tenho esse livro. Me Quem vai me ajudou- emprestar?
Me ajudou bastante. Muito obrigada. Tudo bem, me empresta sem problema. Me ajudou bastante. E a NFL está de volta aí, na sua 100ª temporada. E o kickoff que acontece nessa quinta-feira, ele traz 2 franquias centenárias, que são 2 franquias que vêm lá dos anos 1919, 1920, né? Que é o Green Bay Packers e o Chicago Bears, que são 2 rivais de divisão, 2 franquias centenárias. E aí, Davi? O que você acha que vai dar nesse kickoff aí, cara? Mitchell Trubisky de um lado, Juventude, começou a lançar a bola pra esquerda agora, porque ele não conseguia lançar a bola pra esquerda, eu achava isso... Eu ficava bravo. Mitchell Trubisky foi primeira escolha geral aí no draft da NFL em 2017. O pé foi contrariado, né? Mas aí tá fazendo um bom trabalho, tá melhorando a cada ano contra o nosso glorioso Aaron Rodgers. Grande. Multicampeão aí pelo Green Bay Packers. Já ganhou tudo. E aí, o que você acha que vai dar nisso aí? Primeiro, a gente tem que saber que o Green Bay Packers e o Chicago Bears vão se enfrentar 2 vezes. Vai ser nessa primeira semana e na semana 14. Eu acho que esse primeiro jogo vai dar Green Bay Packers, porque eu acredito que o Chicago Bears vai evoluir a defesa com o decorrer da temporada, e eles têm simplesmente Khalil Mack. O Khalil Mack é um top 3 de defensores da liga. Eu acho que ele fica atrás apenas do Aaron Donald e do J.J. Watt. Exatamente, que são simplesmente 2 bestas. São 2 bestas, são 2 caras completamente incríveis. O Green Bay Packers, ele tá passando por um momento de transição, né? Divórcio, né? De divórcio, porque perdeu o seu head coach, o seu treinador principal, que foi o Mike McCarthy. E tá passando por uma transição, né? Agora o Aaron Rodgers volta completamente curado da lesão que ele teve no ombro no ano passado. Graças a Deus. Num jogo exatamente contra o Chicago Bears, num sec exatamente do Khalil Mack. Pra gente ver. E os outros jogos aí? Quem que joga depois? Aí a gente tem o próximo jogo. Que eu não vi. Domingo, nós temos... O kickoff é amanhã às 9h20 da noite na ESPN. Sim, exatamente. Lembrando que os jogos acontecem quinta, domingo e segunda, tá? Pra quem ainda não acompanhou. Domingo, às 2h, nós temos Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars. São 2 times aí. Mahomes e... o último MVP da temporada, né? Nossa, que o canhão, mano, que o Mahomes lança de bola é impressionante. É uma mistura de Aaron Rodgers com Brett Eu Favre. nunca vi um cara lançar bola igual ele lança a bola correndo, em movimento. Eu acho isso incrível. Inclusive é um ótimo jogador de basquete também. É verdade. E ele também, nas horas vagas, ele que é filho de um jogador de beisebol, era arremessador no beisebol. Um cara completo. E ele vai jogar contra a forte secundária do Jacksonville Jaguars, né? Tem o Jalen Ramsey lá, que é muito bom jogador também. Que é um dos que eu mais gosto nessa posição. Eu também gosto. Ele fica com aquele trash talking de sempre, que ele fala muita groselha. Ele provoca muito bom jogador. E os outros jogos do domingo? Eu sei que tem um... Pode falar. Esqueci o nome. Pode falar, pô. Paramos agora. Erros. Minnesota Vikings. É o Minnesota Vikings e o Atlanta Falcons no domingo às 2h. Você torce pro Atlanta Falcons, né, Thiago? Isso. Eu torço pro time do esposo da Gisele Bündchen. Espera aí umas recepções aí do Julio Jones. O Julio Jones é o melhor recebedor da NFL. Isso não tem dúvida, isso não tem nem o que falar sobre isso. Tá no comando do Matt Ryan ainda, né? O Matt Ryan. Eu particularmente não gosto do Matt Ice, que nem chamam ele, né? Cara, que é mãos de gelo. Eu fiquei Eu fiquei incrédulo quando eu vi que ele foi considerado MVP da temporada 2016, foi? Eu não lembro. Foi quando os Falcons chegaram no Super Bowl. Foi 2016, que tomou aquela virada incrível, né? Tava ganhando de 28-3. O melhor jogo que eu vi até o meio do terceiro quarto. Infelizmente. Parabéns por essa merda aí, Atlanta Falcons. Parabéns por nada. Poderia se consagrar, mas entregou a paçoca. É isso, eu acho que o Minnesota Vikings leva essa. Nós ainda temos no domingo 2h Los Angeles Rams e Carolina Panthers. Los Angeles Rams é o do jogador mais bem pago do momento na NFL, né? O Jared Goff assinou um contrato aí de 4 anos, 536 milhões de reais,
134 milhões de dólares. Ele já tem... o contrato da NFL ele é um pouco diferente, né? Um dia a gente desmembra isso por aqui. Mas ele te garante uma porcentagem do valor do seu contrato. E ele tem garantidos 110 milhões de dólares garantidos, o que dá aproximadamente 439 milhões de reais. É uma boa grana pro nosso menino Goff aí, Ou né? seja, se ele não jogar essa temporada, o chicote vai estralar. O chicote vai estralar, ele vai ter a companhia, o Cooper Kupp, que é um bom recebedor dos Los Angeles Rams, volta, se machucou na última temporada, né? Eu acho que o Los Angeles Rams tem corpo e tem time, sem contar o Aaron Donald, né? Melhor jogador defensivo da atualidade. Eu acho que o Los Angeles Rams tem campo e tem muito time pra concorrer por uma vaguinha no Super Bowl aí. Lembrando que ano passado eles chegaram e perderam pro New England Patriots de Tom Brady. Foi um jogo pífio no Super Bowl, foi né? 3-3? Foi horrível. Horrível, foi um jogo péssimo. Enfim, próximos jogos aí. New York Giants e Dallas Cowboys. Sim, meus Giants. Eu comecei a acompanhar futebol americano lá atrás, apaixonado pelos Giants. No dia que o Eli Manning se aposentar, o Eli Manning, quarterback Eu acho que vai ser essa temporada. do New York Giants. Eu também acho que essa é a última temporada. O Daniel Jones tá chegando com tudo. O Daniel Jones mesmo eu sendo voou. contra ele sendo escolhido na sexta rodada. Eu também sou. Mas o Daniel Jones voou aí na pré-temporada. O Eli Manning tá velho, tá cansado, já não rende mais. Igual toda a família Manning. Já não rende mais. Eu acho que é hora de novos ares. Ele que vai criar vai abrir um rancho no Tennessee, sei lá. Volta pro Mississippi lá. Muito obrigado, Eli Manning. Você ganhou 2 Super Bowls aí pra gente. A gente é muito feliz. Giants e Cowboys aí, a gente tem 2 rivais de Uma ressalva pro divisão, Saquon Barkley. Sim, o Saquon Barkley. Escolha no último draft, né? Sem ser desse ano no outro. Foi escolhido pelos Giants, né? Visto como um prospecto muito grande. E ele jogou muito na temporada passada. Absurdamente. E esse ano ele foi eleito capitão dos times ofensivos. O Dallas Cowboys tem o Zeke, Ezekiel Elliott. Eu particularmente não gosto do running back. E então, agora eu fico boiando no assunto, entendeu? Agora a Marcela tá boiando porque não entende muito tô bem aqui, sobre o assunto, né? tô prestando atenção, Marcela, pegando as dicas. Acompanhe. Vou A minha acompanhar, dica prometo. Acompanhe. Você falou que vai torcer pro time do marido da Gisele, né? Vou torcer pro time do marido da Gisele. É o New England Patriots, né? O atual campeão. Patriots. Eu conheço o Patriots. É o atual campeão. É aquele da que tem NFL, tipo né? um foguetinho no desenho, assim, né? Um homenzinho. É uma bandeira. É uma bandeirinha, mas uma parece bandeira foguete, americana. né? Continua com os jogos aí, Davi, pra gente terminar. New York, que não conta mais com Odell Beckham Jr. Foi trocado com Foi Cleveland trocado Browns, para o né? Cleveland Browns. Favorito aí, na minha opinião. E temos mais alguns jogos aqui, que é San Francisco 49ers e Tampa Bay Buccaneers, que vai acontecer às 5h25 da tarde, no ESPN Extra. O 49ers é uma franquia muito, muito conhecida e muito amada por quem começou a acompanhar o time, o esporte no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Pegou aquela leva de John Montana e Steve Young. Steve Young é aí um dos percussores do quarterback que corre. Sem contar que eu que não eles gosto, tinham... eu odeio o quarterback que corre. Por isso que eu não gosto do Ken Newton, cara. Eu também não gosto dele. Mas sem contar que eles tinham o maior wide receiver da história, que é Jerry Rice. Sim, Jerry Rice, o maior wide receiver. Os jogos continuem pra gente fechar. Eu que esqueci. Tá, peraí. É porque tem o nome da cidade antes, por isso que eu esqueci. Deixa eu ver. Vamos falar. New England Patriots. Tá frio hoje. E o 12 graus. Steelers Patriots e Steelers é o jogo do Sunday Night Football. Vocês já sabem quem vai ganhar, né, cara? É um jogo bom, é sempre um jogo bom. Patriots e Steelers. Big Ben, Juju Smith, T.J. Watt pelo lado dos Steelers. Concordo com tudo que eles estão falando.
Nossa, eu gosto muito de Juju Smith-Schuster. Acho bacana, acho o nome dele muito legal. Não sei nem falar, acho que esses nomes. E New England tem um ótimo corpo de recebedores que eu quero ver o que vai acontecer. Com o Joe Elderman, DeMarcus Thomas. Perdeu o Rob Gronkowski, né? Que é o maior tight end da história. O tight end, pra quem não sabe, é um híbrido bloqueador e recebedor. Ele tem corpo de jogador de linha ofensiva, só que ele tem agilidade para receber bolas. Ele tem agilidade, explosão e velocidade. O Rob Gronkowski Saudades. Se aposentou, né? Mas o Patriots perdeu N'Keal Harry, que foi primeira escolha do draft desse ano pelos Patriots. Mas volta aí no meio da temporada, se Deus quiser. Gisela aguenta mais uma temporada? Aguenta mais ou menos 5. Porque o Tom Brady falou que se aposenta com 45, hein? Qual que é o último jogo aí? O último jogo é Houston, Texas, New Orleans Saints e Broncos e Raiders. Esse é o Broncos e Raiders, é o jogo da segunda-feira. A gente vai ficando por aqui, a gente só deu um panorama rapidinho sobre a volta da NFL. Depois a gente entra em assuntos mais específicos. É isso, acabou mais um programa. Pra tristeza de todo mundo, pra alegria do Jaime, que já tava querendo agredir a gente ali de novo. Sempre, todos os dias. Junto com o Guilherme. O Guilherme acalma ele. Agora ele faz coraçãozinho, só que a gente encerrou. Ele tava olhando... Jaime, semana que vem a gente vai falar de política e futebol. Não, na próxima, algum dia, vamos falar de política e futebol. Próxima pauta, você vai vir pra cá. E eu vou próxima ser o diretor. A gente vai ficar aí na direção. Um dia a gente vai trocar isso aqui. Isso, vai todo mundo pra direção. Vai ficar, olha, Jaime, acaba, encerra. É isso mesmo. Vai ter volta. Mas é isso, os nossos podcasts saem toda quinta-feira. Isso. Na semana passada, exclusivamente, saiu na sexta. Pode acontecer de sair na sexta algum dia. É normal, né, gente? Problemas. Quem nunca? Problemas. O making off saiu ontem, fresquinho, tá no nosso YouTube, @TheFocusSports, não, né? Eu cometi o mesmo erro, porque eu lembrei de você falando isso no vídeo. Você falando @TheFocusSports. Foi o Thiago, não foi o Davi. The Focus Sports, é isso, coloquem lá, sigam. O nosso Instagram é @TheFocusSports, o nosso Twitter também, @TheFocusSports. O nosso site... The Focus Sports, algum dia eu vou falar The Focus Sports, gente, porque... Né? O nosso site é thefocussports.home.blog. Esse podcast, exclusivamente, ele vai sair agora no YouTube, né? Porque nós somos meros universitários. A gente tem que falar, Não vai estar no SoundCloud, vai estar no YouTube. O importante é ter, né, galera? O importante é ter. Somos universitários, se quiser contribuir aí, a gente faz uma vaquinha online, tá bom? Vai ter uma imagem interativa pra não ficar tão monótono. Vai aparecer nós assim, Vai aparecer nós assim, tá ligado? Assim, a menina dando um tchau joia lá pra mim. O Jaime quer bater em nós. Davi, seu Instagram. _ Davi Alves com 2 As. Thiago. @Thiago Belau. Não é uma piadinha, tem Belau. que sempre. Não é uma piada, tá? É Belau. Meu Deus. Marcela, seu Instagram. _Azevedo94. O meu é @Dani com 2 As, _San com 2 N's. E é isso. Aqui tá mais um fim do nosso programa, do nosso fã de esportes. Thiago, o seu... Muito obrigado. Davi, muito obrigado também. De nada, cara. Marcela, muito obrigado por essa companhia maravilhosa. É isso. Agradeço a todos. Muito de nada. Semana que vem nós nos vemos muito bom. novamente. Bonito e gostosão. Lindo. É isso. Tesão. Jaime, um beijo! Beijo.